Então, vamos lá falar sobre atendimento online. O atendimento online, ele, na verdade, deu um boom de um tempo para cá. Eu já aderia ao atendimento online antes mesmo da pandemia, então não foi algo muito novo, assim, algo que me despertou após a pandemia. Né? Mas claro que antes da pandemia eu fazia atendimentos mais de orientação a pais, né? E alguns atendimentos infantis de psicoterapia infanto-juvenil e de adolescente, principalmente adolescente, então eu já fazia, mas claro que o meu volume maior é presencial. Porém, ao iniciar, né, quando começou essa questão da pandemia, do confinamento, aí mesmo, de fato, os atendimentos migraram muito para o online. Então, até aqueles pacientes, os meus pacientes que eram presenciais foram para o online. Então, foi uma experiência, está sendo de alguma forma também, uma experiência incrível. E cada vez que passa, cada vez que o tempo está passando, e mais eu percebo que o atendimento online vai ficar. A gente não vai abandonar o atendimento online. O atendimento online vai ficar e vai se fortalecer. E cada vez mais as pessoas vão solicitar o atendimento online. Algumas pessoas que tinham até uma certa resistência ao atendimento online aderiram e amaram o atendimento online e não querem mais largar. Outras pessoas, né, que por necessidade mesmo tiveram que se lançar ao atendimento online, se surpreenderam, pensaram, não imaginavam que iria ser tão bom, né? Porque às vezes as pessoas acham, alguns profissionais acham, equivocadamente, que a qualidade vai cair ou vai mudar porque é online. E não, gente, não muda. A sua qualidade do seu serviço não vai mudar. Só vai mudar se você, né, mudar como um profissional no seu atendimento. Mas o fato de ser online não muda a qualidade de atendimento. De maneira alguma. Não muda absolutamente nada. Agora, óbvio que vai exigir, né, do profissional alguns manejos adaptados. Então, a gente vai adaptar algumas intervenções, pensar, isso exercita muito a nossa forma de atuar, porque a gente não fica tão preso, né, engessado à forma de atendimento. Então, a gente busca recursos, a gente adapta estratégias para o atendimento. Então, gente, se preparem, porque se já começou essa adesão incrível de atendimento online, daqui para frente, ó, ninguém segura. As pessoas vão querer e, de fato, as pessoas solicitam muito atendimento online, tá? Então, deixa eu abrir aqui minha pesquinha, né? O pessoal que está chegando depois, vou ser repetitiva, tá, gente? Porque tem gente que já está chegando depois. Enquanto que eu abro aqui minha notinha para a gente falar sobre esse assunto. Aqui a live é para os profissionais psicólogos, tá? Não, gente, eu não atendo plano de saúde, tá bom? Atendo somente particular. Então, aqui a live é somente para psicólogos, tá certo? Eu sou mãe, pai, eu posso assistir a live? Pode, mas não vai te acrescentar, tá? O conteúdo não vai, de alguma forma, te acrescentar, porque é um conteúdo mais destinado aos profissionais, certo? Lembrando que os profissionais também que chegaram depois, o nosso evento, ó, as inscrições a todo vapor. Para você participar do nosso evento que vai acontecer do dia 1º ao dia 7 de fevereiro, tá pertinho. Você precisa fazer a sua inscrição no link aqui da minha bio, do meu perfil, que você faz a sua inscrição e você confirma a sua inscrição no seu e-mail. Você vai receber um e-mail meu para você confirmar. Só participa do evento quem confirma através do e-mail, tá bom? Vou ficar repetindo isso, meu povo, como eu falei. Tem gente que vai chegando depois e eu vou precisar ser repetitiva com relação ao evento. Então, vamos lá falar, né? Vamos falar sobre essa questão do atendimento online. Hoje eu acho que não mais, mas durante muito tempo existe um certo preconceito de alguns profissionais relacionado ao atendimento online. E eu acho muito injusto esse. Claro, os estudantes de psicologia também são muito bem-vindos. Pais e mães também são muito bem-vindos aqui na live, só que não vai acrescentar para pai e mãe, né? Mas os estudantes
podem participar aqui da live, eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa, se preparar, né, de forma antecipada aí para o mercado de trabalho. Podem se inscrever, podem não, devem se inscrever no evento. Gente, só fazer um adendo, tá? Muito importante. O psicólogo em formação, o estudante de psicologia, que está por dentro de como se divulgar, que começa a se preparar antes da sua própria formatura, né, antes de você se lançar no mercado do trabalho, você vai estar anos-luz de outros profissionais. Então, eu realmente, de fato, recomendo que, se você aqui é um estudante de psicologia, você se inscreva no evento. Não só se inscreva no evento, também participe aqui das lives, né? Já fique antenado e preparado, porque, gente, faculdade não prepara a gente para a vida, não, viu? Sinto muito te informar, mas faculdade não prepara vocês para o mercado de trabalho, para atendimento, né? Então, realmente, é importante que os estudantes já estejam aí, né, estudando e aprendendo mais outros conteúdos, além de atividades de prática clínica e também como se divulgar. O marketing, gestão de consultório, isso é super importante, tá bom? Então, os estudantes aqui, sejam bem-vindos também. Eu tenho certeza que vocês só têm a ganhar. Aqui não é só para profissionais, também para estudantes, tá bom? E aí, vamos falar sobre o atendimento online. O atendimento online, né, como eu havia dito, tinha a questão muito desse preconceito das pessoas com relação ao atendimento, achando alguns profissionais que o atendimento iria mudar a qualidade, que não era a mesma coisa. Alguns profissionais ficavam até falando, como a gente estabelece um vínculo com o outro, com o paciente. Gente, nada a ver. Sabe, as pessoas começaram a criar algumas barreiras. Estas barreiras hoje foram quebradas à força, de fato, porque muitos profissionais, até aqueles que tinham preconceito no atendimento online, quebraram na marra esse preconceito, porque tiveram que se adaptar, né, à situação. Então, reveram alguns conceitos que tinham formulado, né, sobre o atendimento online. E, gente, tudo é possível. É possível você estabelecer vínculo com o seu paciente no atendimento online. É possível você oferecer um serviço de qualidade através do atendimento online. Basta você saber como, tá? E aí, como que eu faço, né? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. O atendimento online, né, antes de eu botar esses pontos de como a gente faz esses atendimentos, o atendimento online, durante a pandemia, ele deu um boom, e isso foi muito bom, né, foi muito positivo, quebrou algumas amarras de profissionais que tinham certo preconceito, então, alguns profissionais forçadamente aderiram e mudaram, né, os seus conceitos a respeito disso. E outra, o atendimento online possibilita a gente crescer de uma forma que não limita o território, ou seja, você consegue atender pessoas de outros estados, de outras cidades e de outros países, né? Então, a gente amplia o nosso serviço e, gente, vocês não estão entendendo quantos brasileiros precisam de atendimento online. Quantos brasileiros fora do país, que eu digo, né? Quantos brasileiros fora do país têm dificuldade de encontrar um profissional que faça atendimento online, seja para atender os filhos, seja para atendê-los na orientação para pais. Gente, eu atendo muita gente fora do país. Muita, mas assim, imaginem muita gente. Então, muitos pais, eles têm uma certa dificuldade de encontrar profissionais, até porque, a depender da cultura onde essa pessoa esteja inserida, de um país, às vezes a linha, né, psicológica é diferente, o formato de atendimento é diferente. Então, às vezes, eles se sentem desconfortáveis, né, de procurar algum psicólogo lá do próprio país, a depender de onde essa pessoa esteja. Então, eles procuram muito os profissionais, os brasileiros mesmo, né, os profissionais, os psicólogos brasileiros, para realizar esses atendimentos e para fazer essas orientações. Então, assim, a gente consegue ampliar o nosso serviço, não só
no nosso próprio estado, mas como para outros estados e países, tá? Então, é assim, gente, o atendimento online é a bola da vez. Vocês não podem jamais abrir mão do atendimento online. É muito importante que vocês realmente, né? E eu vou já falar sobre essas questões de demandas infantis. Sim, gente, a gente pode atender, tá? Mas eu vou já falar sobre isso, sobre a questão. Mas eu já te respondo que dá sim para atender as demandas infantis, tá? Então, é incrível a adesão. As pessoas elas estão gostando, porque, primeiro, existe essa questão de pessoas que estão morando fora, que se sentem mais confortáveis com profissionais brasileiros. Outra questão é que, às vezes, o pai ou a mãe, ele não encontra, a depender de onde ele more, às vezes ele mora no interior, às vezes ele mora num local em que tem poucos profissionais, ou às vezes nem tem, tá, gente? Tem locais que nem existe psicólogo. Então, eles precisam de um suporte, eles precisam, às vezes, de orientação para pais. E aí, eles vão procurar esses outros profissionais que atendem para o atendimento online. Então, a gente também não pensa só nessa questão de fora do país, mas também tem locais que não têm, cidades pequenas, né, municípios pequenos. Então, esses locais também que têm tem poucos profissionais, às vezes tem um profissional para o município, né, para a cidade inteira, no interior, então as pessoas, elas às vezes se sentem desconfortáveis, porque o psicólogo é vizinho, o psicólogo é amigo, é namorado de uma amiga, enfim. Então, tem algumas nuances que, às vezes, barreira e bloqueia essa pessoa de procurar até o mesmo aquele profissional que mora, né, na mesma cidade, porque a cidade é pequena. Então, a gente também tem essa questão, né? Então, as pessoas procuram, de fato, tá? Principalmente, gente, principalmente a orientação para paz. A orientação para paz, normalmente, é o que mais existe uma maior procura, né? Então, os pais, eles, às vezes, querem uma orientação mais direcionada sobre algumas demandas específicas do filho, e aí eles procuram uma orientação, então um direcionamento, tá? Então a orientação para pais, voltei, gente. A orientação para pais é muito procurado também no atendimento online, tá? Aí a gente vai falar, e essa pergunta eu até respondi, que uma pessoa perguntou, tem como a gente atender, né, as demandas infantis? Eu diria que 85% até 90% dos casos dá sim para a gente atender, tá? Exceções à parte, óbvio, existem. Você não tem como atender uma criança de 2 anos no online, né? 3 anos no online. Mas crianças a partir, em média, tá? Isso vai depender também da maturidade dessa criança. Em média, crianças a partir dos 5 anos, você já consegue tranquilamente atender no online. Mas isso vai depender também, né? Dessa criança, depender da demanda específica. Às vezes é uma criança que ela tem uma hiperatividade. Então, com uma criança que tem uma hiperatividade com 5 anos, pode ser que no online você sinta um pouco mais de dificuldade ou não lê, não se adapte ao formato online. Mas 90% dos casos, a gente consegue sim atender o público da infância e da adolescência. Então, a adolescência nem se fala, a adolescência é o mais fácil que a gente consegue, né? Porque adolescente se adapta facilmente ao recurso tecnológico. Então, a gente consegue. E aí, existe uma dúvida muito comum, né, dos pais não, dos profissionais a respeito de como a gente vai fazer, né? Como a gente vai propiciar as intervenções lúdicas com a criança através de recursos tecnológicos. E é realmente uma pergunta bem pertinente, né? Eu me fazia essa pergunta antes de aderir ao online. Como que eu vou adaptar, né? Como é que eu vou atender uma criança no online? E, gente, atender uma criança no online é possível de várias formas, né? Agora, claro que alguns recursos a gente vai precisar de uma adaptação. Adaptar alguns recursos e criar também alguns recursos. Então, eu pego os recursos que eu já tenho, né, criados por mim, ou que eu investi, comprei,
eu adapto a forma de usar esses recursos, né? Por exemplo, um baralho. Se eu utilizo algum baralho para conhecer essa criança, eu tenho alguns baralhinhos lá para cada faixa etária que eu gosto de usar, principalmente nas primeiras sessões, para conhecer mais o meu paciente. E aí, como é que eu vou fazer essa atividade de baralhos com esse meu paciente? Eu posso pedir para ele escolher qual a carta que ele deseja, que ele quer. Né? A gente pode fazer um sorteio, colocar números e a gente, em cima dessas cartinhas, a gente coloca alguns números nessas cartinhas e faz um sorteio. Em cima dessas cartas a gente. E aí você pode fazer, né? Claro, você vai pegar um papelzinho e você tira, você puxa a cartinha. Claro que o seu paciente que está ali no online não vai conseguir puxar a carta. E aí você vai fazer os movimentos que ele precisa fazer através desses recursos físicos. Então, a gente adapta muito assim, tá? Quando eu preciso utilizar esses recursos. Utilizar recursos interventivos de desenho, né? Facilmente, esse é o mais fácil. Então, eu utilizo recursos de desenho ou estruturas. Por exemplo, se eu quero fazer alguma intervenção que exige desse paciente algum. No caso, eu sou da TCC, né? Então, existe desse paciente a gente identificar os pensamentos automáticos. E aí eu posso adaptar, eu posso, inclusive, fazer no Word ou em outros aplicativos que montam, né, ferramentas, e eu crio e encaminho para esses pais para eles imprimirem, né? Ou eu mesmo imprimo e vou adaptando no online. Quero ver um outro exemplo? Recursos de Word, não, como é aquele que faz slides? Meu Deus, que me deu um brancão. Eu consigo fazer jogo da memória. Gente, como é aquele aplicativo que faz slides? Word, Excel não. Excel de planilha. Me ajudem aí, me deu um brancão agora o nome do aplicativo. Aplicativo não, do programa. Programa de computador mesmo, que a gente faz slides. PowerPoint. Obrigada, Marcele. O PowerPoint dá para a gente fazer várias ferramentas. Jogo da memória, né, é um deles. Então, eu faço jogo da memória a partir de emoções ou de estratégias que eu quero direcionar, né, com esse paciente. E aí, eu utilizo o PowerPoint para fazer um jogo interativo com esse paciente. Ou, deixa eu ver um outro exemplo. Eu posso criar, isso eu já criei também, a gente consegue fazer isso pelo Canva, a gente consegue fazer um tabuleiro, então a gente pode fazer um tabuleiro de atividades e em cima desse tabuleiro a gente vai jogando. Gente, imagine, vamos supor que a pessoa, essa criança esteja ali, claro que ela não vai conseguir mexer o carrinho nem nada, mas ela pode ter um dado lá na casa dela de qualquer jogo e ela pode usar o dado para jogar. Então, ela joga o dado e você pode passar nas casinhas, sabe? Então, gente, é um mundo de adaptação. A gente adapta tudo e funciona normalmente. Não tem mistério, gente. Funciona. E aí a gente acaba interagindo. E tem outras formas também, né? Que até no curso com os meus alunos, eu ensino outras formas e estratégias para a gente também fazer esse atendimento online interativo com os pacientes. Agora, sempre eu digo que no atendimento online, além de adaptar as ferramentas, a gente precisa ser muito organizado na questão dos atendimentos, tá? Porque, assim, imagine que você não está no seu ambiente, na sua sala, né, no ambiente físico. Então, se você está no seu ambiente físico, você tem ali um papel A4 ali de ofício, né? Você tem lápis, você tem canetas, você tem borrachas e aí vários recursos. Mas quando você está no online, você precisa ter uma preparação de quais as intervenções que você vai trabalhar com seu paciente para que você antecipe, né, algumas informações para esses pais de quais os materiais vão ser importantes para aquele atendimento. Então, se você vai fazer alguma intervenção que exija desse paciente desenhar, escrever, alguma coisa do tipo, você tem que avisar para esses pais antecipadamente que naquela sessão você vai precisar que eles separem folhas de ofício,
caneta, lápis, borracha, o que for necessário para sua intervenção, tá? Gente, eu já fiz intervenção até de recorte de revistas, coisas que eu faço no presencial. Então, eu já montei, fiz intervenções que precisava desse paciente, né, recortar, tirar imagens, e aí recortar palavras, imagens, e a gente montar. E a gente fez tudo isso no online. É super possível. Recursos que trabalham as emoções. Aí você precisa avisar para os pais quais são as ferramentas, quais são os materiais que esses pais precisam para que você consiga montar junto com o seu paciente. Eu já fiz tanta coisa, gente. Eu já fiz aquelas bolinhas de apertar para trabalhar a questão emocional com a criança de controle, de autocontrole. Então, aquelas bolinhas de trigo, né? Que eu já ensinei aqui também para o público, tanto de pais, para vocês também profissionais. A bexiga, você coloca trigo, e aí você faz as carinhas, os bonequinhos, e aí eu fazia aqui de um lado, ele fazia de outro. Então, gente, a gente consegue adaptar. Não é um bicho de sete cabeças. Agora, claro que tem algumas estratégias que você não vai conseguir adaptar, poucas, né? E eu vou já. Isso, interessante essa sua pergunta também, essa questão do sigilo, né? Poucas, mas que poucas coisas você não vai conseguir adaptar, mas aí você vai trabalhando sua criatividade e vendo o que você consegue possibilitar aí no online, tá? Uma coisa também importante é que, às vezes, você também tem que ver o perfil do seu paciente. A minha sessão, ela dura, né, de psicoterapia, dura 50 minutos. Às vezes, a depender da criança e da maturidade, às vezes 50 minutos vai ficar muito cansativo no online para ele. Poucos, tá? Eu vou dizer assim, exceção à parte de pacientes que não duram 50 minutos. Mas, se você percebe que o paciente, ele precisa ainda no processo de adaptação do online, então você pode começar com 30 minutos na sessão, né? E aí você vai explicar para esses pais, é importante explicar para esses pais que você precisa sentir como essa criança vai se adaptando ao online, né? E por isso você vai começar o atendimento com 35 minutos, 40 minutos, para ver como é. Porque senão, se a criança não se adaptar, que é muito difícil, tá? Essa criança não se adaptar, você vai sentindo se essa criança vai ficar inquieta, né? Se você percebe que essa criança cansa nesse atendimento online, e aí você vai de acordo com o seu paciente, moldando de acordo com esse paciente, tá bom? Aí, com relação ao sigilo, é uma pergunta bem interessante, tá? O sigilo, ele se mantém da mesma forma, né, como se esse paciente estivesse atendendo lá, você estivesse atendendo seu paciente na clínica. Agora, precisa, de fato, da compreensão, né, e que esses pais se comprometam a cumprir com esse sigilo, né? Você não vai ter controle ambiental da casa do seu paciente e ter a certeza que o pai não está escutando atrás da porta. Você não tem. Agora, você tem que deixar muito claro para esse pai a importância desse sigilo, o que é que representa esse sigilo, tá? Para a clínica, representa vínculo, representa que esse paciente ele está confiando em você. Então, tenta colocar esses pais numa posição também de inverter esses papéis, se eles estivessem no processo de psicoterapia, outras pessoas invadissem essa privacidade, né, de que ele estivesse ali se abrindo, expressando as suas emoções, seus pensamentos, e aí uma outra pessoa está invadindo sem autorização. Então, a gente faz um trabalho psicoeducativo desses pais. Gente, eu nunca tive problemas com isso, sabe? E a gente tem que falar de uma forma muito séria essa questão do sigilo. E aí a gente pede, né? O que eu faço? Eu peço para que esses pais eles coloquem essa criança em um ambiente seguro, né? Seja no quarto, no gabinete, onde for possível realizar esse atendimento, e esses pais estejam em um outro cômodo, tá? E eu sempre peço também que esses pais eles fiquem como é que eu posso dizer? Eles fiquem em alerta, né, atentos, para que
caso eu necessite da ajuda deles para alguma coisa, ou precise de algo, eu consiga mandar uma mensagem, ou ligar, ou de alguma forma comunicar com esses pais, tá? Então, por exemplo, essa criança é uma criança que no momento, durante o atendimento, isso nunca aconteceu, mas durante o atendimento, essa criança, ela começa a ter uma dor de barriga e ela não sabe se limpar, ela não sabe ir ao banheiro, porque, ou enfim, por alguma dificuldade, aí esse pai, eu chamo esses pais. Ou é uma criança que ela, né, eu não consigo, eu não tô conseguindo, ela sai do meu campo de visão e eu não sei o que, que tem ao redor, e aí eu chamo, solicito esses pais. Mas, gente, sinceramente, isso nunca aconteceu durante as minhas sessões. Mas, por precaução, eu sempre peço para esses pais ficarem, né, atentos enquanto eu estiver durante o atendimento com essa criança, atentos ao celular, né, ao WhatsApp, para que qualquer necessidade eu entre em contato, certo? Mas não tem mistério, gente. Nunca aconteceu comigo em atendimento online nada que fugisse, assim, fosse um bicho de sete cabeças e que eu ficasse, sabe, sem saber como agir. É sempre muito tranquilo, tá? Então, isso, adaptar essas ferramentas, né? Tudo é possível a gente trabalhar, a gente encontrar o sigilo em pedir para esses pais colocar essa criança em um lugar seguro, que ela possa expressar sem receio de ser invadida, né? De que ela seja escutada. Então, fica tudo certo, nunca tive problema. Com o público adolescente, o que acontece? Com o público adolescente, muitos desses adolescentes, eles utilizam fone de ouvido, então isso dificulta ainda mais os pais, eles, assim, invadirem, no sentido de que eles não vão conseguir, mesmo que eles queiram escutar, eles não vão conseguir se contextualizar muito, né, o que está acontecendo aí durante a sessão, porque ela está me escutando pelo fone, então eu sempre peço para que, no caso do adolescente, ele use o fone, preferível, não é obrigatório, mas eu peço. E a mesma coisa, eu psicoeduco esses pais, da importância desses pais. Eu nunca me deparei com nenhuma situação desconfortável, né, de pais querendo invadir, sabe, nesse sentido. Nunca, tá bom? Vamos lá. Continuando. Vou continuar, deixa eu ver o outro ponto, né? Aquela coisa que eu falei para vocês, que existia muita uma crença de alguns profissionais de que como que eu vou estabelecer um vínculo com esse paciente? A gente estabelece vínculo do mesmo jeito. Uma criança, a mesma conduta que eu tenho no presencial, eu tenho no online. Então, eu conheço esse paciente, o paciente me conhece, eu propicio alguns momentos interativos durante essa sessão para que se torne algo leve, né? E aí a gente vai criando uma afinidade, tá bom? É, então, aí vamos lá para a orientação de pais, né? A orientação de pais, a orientação com os pais, aí é o processo mais tranquilo, mais fácil. Não tem nada mais fácil do que a orientação para pais no sentido do online. Por quê? Porque na orientação para pais, você vai ter um contato com esses pais, e aí você já vai dar essas orientações, se você precisa enviar algum PDF, algum arquivo, algo para esses pais seja importante dentro do seu atendimento de orientação para pais, você vai mandar por e-mail. Não tem muito mistério, ou pelo próprio aplicativo, seja o WhatsApp, né, que você esteja usando, e aí você manda esses arquivos ou alguma coisa que você precise mandar para esses pais de orientação, ou alguns pontos principais que você precisa pedir para esses pais terem atenção. Então, no caso de orientação para pais, é muito mais simples, é um processo ainda muito mais simples. Então, o online flui numa facilidade que, assim, muito mais tranquilo, claro, do que um atendimento, né? Do que um atendimento de psicoterapia. A mesma coisa o presencial. A orientação para pais, ela é muito mais leve, né? Digamos, nem leve, mas ela é muito mais fácil de conduzir do que a psicoterapia em si,
com uma criança ou com um adolescente, porque vai exigir de você muito mais energia, óbvio, criatividade, manejo. E na orientação para pais, gente, quem já tem um costume, né, o costume, já faz parte dentro dos seus atendimentos à orientação para pais, já virá uma engrenagem muito mais dinâmica, então você já sabe mais ou menos quais são as dúvidas que esses pais trazem, você já sabe como orientar de uma forma mais objetiva. Então, acaba que o seu atendimento, ele se torna tão fácil. Eu olho o atendimento de orientação para pais, para mim, mas bem fácil. Porque eu percebo que dentro das orientações de pais, as dúvidas são muito parecidas, as dores e as dificuldades são muito parecidas. Então, acaba que eu consigo conduzir nessas orientações de uma forma mais fluida mesmo, né? Óbvio que quando eu percebo que tem algumas nuances, alguns pontos que precisam ser investigados, porque isso também acontece. Às vezes o pai chega com uma demanda de orientação, demanda não, né? Uma suposta queixa desses pais que não sabem lidar com essa criança e que eles precisam de uma orientação. Às vezes eles te procuram para uma orientação de pais e você percebe que, além da orientação de pais, esses pais também precisam que o filho seja acompanhado no processo de psicoterapia, entende? Então, em algumas situações, você descobre que aquela queixa dos pais não é só uma demanda de psicoterapia, é também, ou de orientação para pais, é também uma demanda de psicoterapia. E aí, nesse caso, se você atende psicoterapia, né, um processo de psicoterapia, você pode atender essa criança ou encaminhar para um colega, também fica a seu critério. Mas a gente descobre também na orientação para pais que às vezes aquela demanda é para um caso de psicoterapia, e a gente encaminha. Mas, de forma geral, as dúvidas, né, elas são muito mais ligadas ao conhecimento mesmo de leigo, né, de pessoa que não entende sobre desenvolvimento infantil, sobre comportamento da criança, sobre o que é esperado em cada fase, tá? Então, a gente percebe uma repetição dentro dessas orientações para pais, exceções à parte, claro, às vezes a gente se depara com dúvidas desses pais, mas que precisa, às vezes, de um diagnóstico, às vezes precisa ser encaminhado para um psiquiatra infanto-juvenil, um neuropediatra, para investigar melhor. Então, a gente encaminha, a gente dá essas orientações, certo? Tinha uma outra coisa para falar para vocês também com relação a esse atendimento. Deixa eu lembrar aqui, que não coloquei no meu ponto, que eu estava falando e eu lembrei, e agora eu esqueci. Estava falando para vocês, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar para ver se eu lembro. Estava para vocês sobre a questão do encaminhar, né? O paciente, caso eu perceba dentro de orientação de pais, essa demanda. Ai, gente, esqueci. Tinha uma outra coisa que eu fui falando aqui para vocês, veio na minha mente, mas aí eu disse, vou falar depois e acabou que fugiu, mas vou ver se volta. Né, vou ver se volta o que eu tinha lembrado para compartilhar com vocês. Realmente eu não dei um brancão aqui, não lembro. Tá? E aí vamos lá, né? Falar sobre as plataformas de atendimento. Bom, a gente tem algumas formas de atendimento. Tem o Zoom, tem a chamada de WhatsApp, tá? Tem o FaceTime, tem o Google Meet e tem o Skype. Vocês veem que é um leque de possibilidades, né? Normalmente, eu atendo pela videochamada do WhatsApp. Funciona maravilhosamente bem. Ah, uma coisa importante, gente. Quem atende online precisa investir em internet. Não adianta você pegar qualquer internet para atender online. Você precisa ter uma boa internet, pesquisar, né, qual a internet que você possa utilizar com mais segurança para não dar falha. Então tem que levar isso muito a sério, porque imagino que é o seu trabalho. Então você precisa, eu olho a internet do meu local como algo que faz parte do meu trabalho. Então quando eu procurei a internet
né, a minha internet, eu fui atrás daquelas de fibra óptica e tentando, né, ser a melhor, né? Às vezes não é possível a melhor das melhores, mas o que dentro da sua área, de onde você mora, é a melhor opção de internet para que você consiga realizar os atendimentos de uma forma boa, né? De uma forma de qualidade. Porque se você pega qualquer coisa só para pagar barato e tem interesse de prestar esse serviço de atendimento online, e aí você pega a internet ruim, vai ficar falhando, e aí não vai ser legal, tá bom? Então, tenha a segurança da sua internet. A chamada de WhatsApp eu uso muito, né? E é o que normalmente os pais preferem. E então funciona muito bem, né? Tranquilamente, eu não tenho um problema, até porque a minha internet também é boa. Agora, o Zoom também é maravilhoso e o Zoom tem uma coisa bem legal, né? Principalmente com atendimento com o público infanto-juvenil. O Zoom possibilita que você compartilhe a tela, então você pode compartilhar alguns recursos, você pode compartilhar histórias, não que aqui a gente não possa ler uma história para uma criança, dá também aqui pelo WhatsApp, mas no Zoom dá para você fazer uma infinidade de coisas, tá? E aí você vai compartilhando com o seu paciente. Então, eu acho o Zoom uma excelente opção também. Geralmente, orientação para pais, eu uso mais o WhatsApp, chamada de WhatsApp, que é bem mais prático. Aí tem o FaceTime, que também é muito bom, o Google Meet, que tem uma pegada bem parecida com o Zoom. Então, dá para você fazer também várias coisas, tá? E o Skype também. O Skype é o que eu menos uso, tá? Eu uso muito pouco, mas também tenho essa possibilidade de usar o Skype. Eu não tenho muita afinidade com o Skype, mas o Skype, para quem não está com uma internet muito boa, o Skype ele dá uma estabilidade melhor aí na transmissão. Então ele é bem legal porque nesse sentido de transmissão ele falha menos do que o WhatsApp, a chamada de vídeo do WhatsApp e os outros aplicativos. Então o Skype eu percebo, né? Ele é mais estável nesse sentido, tá? Então essas plataformas de atendimento, essa variedade faz com que você tenha não tem desculpa para você não atender online, tá? Então você não pode deixar dizer que não tem como, porque tem, certo? E aí você vai tentando adaptar o que é melhor para o paciente. Se você pega um paciente infantil e que você vai precisar compartilhar alguns recursos, talvez, né, que é o que eu acho mais interessante, o Zoom seja mais interessante, porque você vai conseguir compartilhar mais telas, né? Então é bem legal, tá? Aí, gente, vai uma outra coisa bem importante. Gente, uma coisa. Eu lembrei, vocês estavam aqui, eu estava falando, e eu disse para vocês que eu tinha esquecido um ponto, né, que veio na minha mente e eu não tinha lembrado, com relação a um ambiente também de atendimento seja o máximo silencioso, mais tranquilo, então, que não seja um ambiente muito barulhento, cheio de movimento, então, que propicie também um ambiente mais silencioso, mais tranquilo, certo? É... Ah, outra coisa, gente, que é importantíssima. Aí vocês podem até registrar, anotar, repetir várias vezes, assim, escrever repetidas vezes num papel, para vocês não esquecerem. Sabe aquela coisa que vocês não podem, isso não pode fugir de regra, isso tem que ser uma regra na sua vida. O pagamento tem que ser antecipado. Não dá para você trabalhar no online com o pagamento após. Você só vai atender o seu paciente com a efetuação do pagamento e o comprovante deste pagamento. Gente, isso é muito sério. Eu, na verdade, eu só trabalho com o pagamento antecipado ou na hora da sessão, né? Então, mesmo no presencial. Então, no meu presencial, eu nunca na minha vida eu trabalhei com o pagamento depois, aquela coisa assim, não, você paga as sessões depois. Nunca trabalhei assim. Sempre foi ou na sessão, né? Durante a sessão, pagamento na sessão, ou antes, tá? E aí, gente, o que é que eu faço? Cara, mas o paciente às vezes não tem dinheiro para pagar na hora, e aí por isso que eu deixo para pagar depois e tal. Gente,
Aí cabe a você buscar estratégias para facilitar esse pagamento. Então, eu, desde o meu início da clínica, eu utilizo o cartão de crédito para não ter desculpa. Ah, eu não tenho dinheiro agora para transferir, ou não tenho como sacar o dinheiro. Tá bom, então eu tenho aqui o cartão de crédito para você. Se você quiser, você pode passar no cartão de crédito. Então, gente, eu sempre trabalhei assim, eu acho que é uma forma mais segura. Eu já vi vários colegas levando bolo, né? Com pacientes que não pagam, ficam enrolando vários. Já vi vários pacientes ou profissionais no prejuízo por conta desse problema, ou então fica nesse problema de ficar cobrando, papapá, tarará. Já aconteceu de, claro, e aí depende muito do paciente, né? Às vezes o paciente que eu já conheço, já tem tempo comigo, eu já conheço esse pai, eu já conheço essa mãe, eu não tenho problema nenhum de flexibilizar, não, tudo bem, se ela quiser pagar na outra sessão, né? Não tenho problema, mas aí eu já conheço esse pai e essa mãe. Entende? Então eu já sei mais ou menos essa dinâmica, eu já conheço. Então, agora você pegar e de cara, você já fazer um contrato, né, verbal ou escrito, de que esse pai ou essa mãe pode pagar depois, eu acho muito perigoso. Por mais que você tenha um contrato escrito ou verbal, eu acho um risco, né? É como eu falei, nessa sessão, só se você já conhece o seu paciente, já é uma pai, uma mãe que já está tem um tempo com você, já consegue, conhece esse perfil, o perfil deles, e tá tudo certo, tá, gente? E aí essa pessoa, ela vai te pagar, porque você já conhece o perfil, certo? Mas a gente precisa ter atenção, porque só o que eu vejo, às vezes, é profissional que fica insatisfeito com isso, porque faz esse combinado e esse contrato de pagar depois, e aí não paga, e aí esse profissional fica se sentindo mal, às vezes se sente mal até cobrar. Então, eu trabalho muito assim. E aí eu facilito o pagamento. Não tem como transferir, não tem dinheiro no momento, não tem, não tem dinheiro, né? Não tem como sacar, enfim, qualquer outro problema. Esse cartão hoje, gente, quem é que não tem cartão de crédito, pelo amor de Deus? Né? Então, cartão de crédito. Ah, não tenho nem crédito, não tenho cartão de crédito, só tenho cartão de débito. Paciência. Aí a gente espera no momento que você puder pagar. Mas se eu não conheço, não tem combinado comigo. Gente, entendam que a nossa hora, o nosso trabalho é muito precioso. Então, se eu atendo um paciente, esse paciente não me paga, eu deixei de atender um outro paciente, aquele horário foi, foi preenchido, eu poderia ter atendido um outro paciente que iria me pagar, entende? Então, a gente precisa levar isso muito a sério, tá? Gente, eu sempre faço também essa relação. Ninguém vai para um profissional, vai para um dentista, ou vai para, sei lá, para onde, para um médico, e fala assim: não, eu pago daqui a 2 semanas, né? Eu pago depois, tanto tempo depois. Não, a gente paga na hora, né? A gente sai, faz, realiza o serviço e a gente paga. Então, a gente precisa ter muito essa noção de valorizar, né, a nossa atividade. E aí, no online, gente, é indispensável. Você precisa de um comprovante, a pessoa tem que comprovar que pagou, né, fez a transferência, realizou, e aí você deixa reservado, você atende esse paciente. Eu normalmente peço para que o pai ou a mãe me envie o comprovante de pagamento 24 horas antes da sessão. Por quê? Né? Porque se esse paciente não me paga até 24 horas da sessão, aquele horário está congelado. Então, eu não vou poder agendar nenhum outro paciente naquele horário, porque aquele horário ali está preso. Então, eu preciso realmente estabelecer um prazo para que ou eu libero aquele horário, né, ou eu mantenho para aquele paciente. Então, a garantia é o pagamento. Então, eu faço dessa forma, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui o tempo também, né? Ixi, gente, eu falo demais. Ah, eu vou correr aqui. Mas também não falta tanta coisa, não.
Então, assim, algumas coisas eu já falei aqui dos pontos que eu anotei. As orientações do presencial e do online não muda muito, não muda nada, né? A diferença é que você está num lugar e seus pais estão em outro. E normalmente os pais adoram atendimento online, porque é prático, porque ele não precisa sair do conforto da casa dele, né? Ou do trabalho. Então é muito prático. Os pais não precisam pegar um trânsito para ir lá para sua clínica fazer uma orientação de pais, né? Se deslocar, e a depender de onde você mora, pega trânsito, o lugar é distante. E às vezes nem é possível, porque esse pai que tem interesse de fazer orientação de pais com você, ele mora em outro estado, em outro país. Aí que não tem como mesmo, né? Ir para sua clínica fazer orientação de pais. Então é muito mais confortável. Então os pais gostam de atendimento de orientação a pais online. Não muda absolutamente nada. Nada, nada. Até se você quiser demonstrar alguma coisa, compartilhar alguma coisa com esses pais, vocês podem utilizar essas plataformas como o Zoom, né, que você consegue compartilhar ou o Google Meet, que você consegue compartilhar a tela. Então, gente, é super tranquilo. De fato, a orientação de pais é muito, muito, muito boa, muito boa para nós profissionais, no aspecto da gente ampliar os nossos serviços, certo? É... Gente, os outros pontos eu falei, né? Avisar com antecedência os materiais para esses pais, eu já falei isso para vocês. É... Basicamente, eu acho que eu falei, eu achava que não ia, deu o tempinho certo mesmo. E, gente, e a vantagem do atendimento online? Muita. Quem gosta, eu tenho, claro, meu espaço clínico, físico, é excelente, você também tem o seu espaço físico, né? Eu gosto também do meu espaço físico, mas o online tem muitas vantagens. No atendimento online, você normalmente atende na sua casa, então você, né, se você é mãe ou pai, você tem a possibilidade de estar próximo, mais próximo do seu filho, né? Então, de estar em família, você não pega trânsito, então você não precisa se deslocar para o seu espaço físico para atender, então você atende dentro de... Gente, eu sou apaixonada pelo online, realmente, eu não tenho o que dizer assim, o que tem de ruim no online? Eu não consigo identificar algo de ruim no online, né? A única coisa que eu consigo identificar é que o online, a depender da criança, se torna um pouco mais desafiador no aspecto de criatividade, mas desvantagem eu não vejo nenhuma. Eu só vejo vantagens no online, no atendimento online. E além dessa procura, então os pais procuram muito esse tipo de serviço online pela facilidade, pela praticidade. A gente vive num mundo que as pessoas elas não querem perder tempo de ficar se deslocando, gastar gasolina, né, pegar trânsito e tarará, e só para o ambiente físico, para fazer um atendimento que ela poderia fazer online. Então, na orientação para pais, os pais amam, né? E você tem essa possibilidade de ampliar os seus serviços para outros locais e além do que, você também não paga aluguel, né? Você do seu espaço físico, você não paga IPTU, você não paga condomínio, você não paga um monte de energia. E aí você também, nesse aspecto, né, você também sai no, no, na vantagem, né? Então, eu acho super vantajoso online. Eu, particularmente, sou suspeita, né? Sou suspeita para falar porque eu gosto muito. Eu acho fantástico. E a gente consegue alcançar muitas pessoas que precisam de orientação, gente. Muita gente precisa de orientação e que não tem fora do país. Eu acho, principalmente fora do país. Eu atendo muita gente fora do país. E, e aí a gente consegue, né, ajudar essas pessoas que estão longe, né? Manter a criança é isso? Não. A gente acha, né? Mas não. A depender, foi como eu falei, a depender da criança. Se é uma criança que ela tem uma hiperatividade, pode ser que seja desafiador. Pode ser. Mas eu atendo crianças, né, com TDAH no online. Crianças um pouco maiores, né, com 6 anos. Eu atendo. Agora você vai pegar uma criança de 4 anos, 5 anos, que tem uma suspeita de hiperatividade, aí pode ser que seja um pouco mais difícil.
tá? Então é isso, viu? Em relação ao preço de consulta, altera por ser online? Olha, os meus atendimentos online, eles são mais caros. Eu cobro mais caro. Por quê? Ah, cara, mas você não tá pagando aluguel, papapá, não sei o quê, não tá pagando luz. Gente, mas também eu não tô pagando aluguel, não tô pagando isso, aqui, quer dizer, não tô, não, tô, né? Porque eu tenho a minha sala física. Mas se eu não tivesse a minha sala física e só vivesse do online, eu continuaria cobrando mais caro. Por quê? Porque no atendimento online, esse pai e essa mãe, eles estão também economizando, tá? Eles estão economizando gasolina, eles estão economizando o tempo deles. E outra, gente, você também paga internet da sua casa, você paga luz da sua casa, você paga energia da sua casa. Você não está pagando energia do seu consultório, mas você está pagando energia na sua casa. Entendeu? Então, as pessoas também têm que entender que, mas eu não estou tendo custo. Você tem custo, sim. Enquanto eu estou aqui com vocês, o meu ar-condicionado está ligado, minha luz está ligada. Um monte de luzinha aqui está ligada, ó, fazendo live com vocês. Mas imagine se eu estivesse atendendo. Entende? Então a gente tem custos. E o custo também do seu tempo, amor. Seu tempo é valioso, não esqueçam. Seu tempo, seu conhecimento, sua dedicação, ela é muito mais valiosa, inclusive, tem muito mais custo do que energia, do que conta para pagar. Então, normalmente, os meus atendimentos online, eles são mais caros, eles têm um valor mais alto do que o presencial, porque o presencial a pessoa vai se deslocar, né? Vai para a clínica e a depender vai pegar trânsito, tem gasolina, parará. E aí, às vezes, né, paga um estacionamento. Então, apesar da minha clínica ela ter, fica no edifício, ela tem estacionamento do edifício, mas você paga por hora. Então, tem um estacionamento lá, ou mesmo que você coloque na zona azul, né, você também vai pagar um valor. Então, tem tudo isso. Então, presencial, para mim, isso é regra, gente? Vocês têm que fazer igual? Não, tá? Vocês não precisam fazer igual, mas eu trabalho dessa forma, certo? Deixa eu ver só outra pergunta aqui para ver a pergunta. Como adaptar a parte lúdica ao atendimento online da crianças? Amanda, eu acho que eu falei, não foi? A Amanda mandou a pergunta. Essa pergunta eu acho que eu te respondi, não te respondi na live? Sua dúvida eu acho que foi respondida. A Priscila botou aqui PowerPoint. Gente, obrigada, viu? Às vezes eu tenho um lapso assim de. É tanta coisa. Tanta coisa na cabeça da gente, às vezes eu tenho um lapso, assim, foge as palavras da minha cabeça. O negócio é sério, viu? As palavras às vezes fogem. E, certo, gente? Compreendido? Pessoal, é um universo incrível. Não sejam preconceituosos com o online. O online tem um potencial enorme, né? E é maravilhoso. Maravilhoso, assim. Eu gosto muito. Gosto do físico também, porque a gente está com contato com essas pessoas, né? Vendo o rostinho, tendo contato pessoalmente, mas o online também, gente, né? É... Quanto ao valor da consulta, mais ou menos, aí depende. Depende de quanto você considera o seu valor, né? Veja lá a tabela, tem no CFP, tem as tabelas de honorários. Então, você pode seguir, entra lá no site do CFP e você vê os honorários, né? As tabelas que servem como base para a gente cobrar. Então, vai depender muito. Então, depende do que você considera o seu serviço, a qualidade do seu serviço, o que é que você acha que vale o seu serviço, né? Não, Dani, pois é. Não, porque eu não atendo um público com crianças com deficiência, né? Nem leve, nem médio, nem grave, eu não atendo, não é. Geralmente essas crianças eu encaminho para um outro profissional que tem especialidade, né, com essa demanda. Então eu encaminho. E eu nunca atendi também, né? Não é o meu foco. Mas eu acredito que com crianças com deficiência, a depender do grau da deficiência, pode ser que no online a gente não consiga, tá? A depender do grau.
Aí eu já não sei, porque não é a minha área específica, e quando chega eu encaminho. Mas eu acho que vai depender. Inclusive, gente, tem aluna minha, tá? Que atende o público, né? O TEA, e atende o público, a depender do grau, atende online, né? Para você ver. Então, elas conseguem também atender online, tá? Agora, é claro, adolescentes, né? Mas o público adolescente, a depender também do grau do criança com TEA, também tem crianças que, né, com grau mais leve e que também dá para atender no online. Mas eu tenho aluna que atende, entendeu? Então vai depender. Vai depender da pessoa, depender da dificuldade, né? Ok, gente. Então eu vou encerrar a nossa aula aqui, a nossa live. Vou encerrar aqui logo no Facebook e no YouTube.